Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. O tema da nossa igreja para 2025 é Vivendo a Comunhão em Cristo. Você pode repetir comigo? Vivendo a comunhão em Cristo. Nós, ano passado, tínhamos como o tema geral crescimento. E eu, no dia 31, no dia 29, que foi o último culto, eu mostrei a todos vocês como Deus foi gracioso conosco. Nós crescemos em todos os índices. Tudo que pudesse medir, nós crescemos. E eu creio piamente que nós crescemos espiritualmente também. Não se pode medir, é subjetivo, mas eu creio no crescimento, tá bom? Muito bem, então esse ano nós entendemos que o nosso tema é Vivendo a Comunhão em Cristo. E aí nós, nesse mês, já falamos, no mês de janeiro, falamos a respeito do partir do pão, que é o primeiro domingo da ceia, então falamos a comunhão com Cristo no partir do pão. Falamos também depois com o Maurício, né, Maurício? Comunhão com os irmãos, não é isso? A koinonia, que a gente fala que é essa comunhão. Depois o pastor Márcio falou a respeito da comunhão na palavra. E hoje eu vou falar a respeito da comunhão na oração. Na oração e na adoração. Eu coloquei junto aqui, mas o foco é na oração. Então eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia agora um pouco mais para frente, ou continue aberta, só caminhe até o capítulo 16 do livro de Atos, uma das passagens mais icônicas da Bíblia, mais interessantes, bonitas e mais desafiadoras da Bíblia. Capítulo 16 de Atos, versículo 16 até o 26. Quem abriu, diga aleluia. Quem não abriu, diga misericórdia. Só vou ler a hora que todos abrirem, tá bom? Então, se alguém não abriu... Todos abriram? Sim. Atos 16, do 16 ao 26. Vou ler o texto. Diz assim: Aconteceu que indo nós para o lugar de... Repita comigo, lugar de... oração. Igreja que não tem lugar de oração não é igreja. Amém? Não? Amém. Vamos em frente. Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Olha que expressão, aos seus donos. Alguém pode ter propriedade de uma outra pessoa? Mas essa moça tinha. Ela era propriedade de algumas pessoas. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Digam comigo, em nome de Jesus Cristo, comigo, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Por que eu pedi que você falasse comigo? Porque você pode fazer isso. Quando você se deparar com um espírito imundo, um espírito adivinhador, seja qual for o espírito, você pode dizer, em nome de Jesus, saia dela, saia dele. Você tem autoridade para isso. E na mesma hora o espírito saiu. Versículo de número 19 diz: Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos.
versículo de número 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de açoitá-los e depois deles darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, veio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Pai, a Tua palavra foi lida, eu peço encarecidamente, Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra, me dá a percepção necessária para expor a Tua palavra de uma forma clara, que todos entendam. E eu peço, Espírito Santo querido, que habita em mim, habita nas pessoas que estão ouvindo, que o Senhor nos ajude a entender o texto e a praticá-lo em nossas vidas. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Quando você olha uma gaiola com um canarinho belga, eu não acho muito certo ter pássaros presos, mas quando você olha, é muito comum você ver em muitos lugares, um canário belga está dentro de uma gaiola. Ele está preso dentro da gaiola, sim ou não? Ele deixa de cantar ou não? Ele canta, e o canto dele é lindo, é maravilhoso. Uma pessoa presa pode cantar? Pode. Assim como um canário pode cantar estando preso, estando impedido de voar. Com isso, eu quero iniciar esse tempo te dizendo que nós vamos ver pessoas que cantaram na hora do sofrimento, que oraram na hora do sofrimento. E eu quero caminhar nesse texto devagar com você, para que você vá entendendo, e que fique claro para nós qual é a lição que Deus está nos trazendo nessa manhã. E nós vemos nesse texto momentos cruciais na vida de Paulo e de Silas. Talvez eles tenham passado um dos momentos mais difíceis da vida deles. Paulo era craque em passar por sofrimento, né? E eu acho interessante quando da conversão dele, quando Ananias vai conversar, fala com Jesus, mas não era esse que perseguia a igreja? E aí Jesus fala para ele assim, ele vai ver quanto custa sofrer por meu nome. Então, depois de Jesus, Paulo foi o cara que mais sofreu na Bíblia. E esse é um dos momentos que ele viveu. Paulo e Silas estão plantando uma igreja, assim como nós estamos plantando a Beit Avot. Paulo e Silas estavam plantando uma igreja na cidade de Filipos. Filipos ela era a primeira cidade do continente europeu, e ela que abriu o evangelho para a Europa. Era uma igreja muito querida por Paulo, porque essa igreja foi aquela que deu uma oferta especial para Jerusalém. Lembram disso? Paulo tinha uma gratidão muito grande pelos filipenses. Filipos ficava na Macedônia, e esse nome veio de um dos reis da Macedônia, que era pai de Alexandre Magno. O nome dele era Filipe II. Então, ele deu o nome de Filipos, que tem a ver com o nome dele. A gente conhece esse povo como sendo os filipenses. Ela ficava na Macedônia, 15 quilômetros do Mar Egeu. Ponha para mim aqui o mapa, só para vocês entenderem. Está vendo? Aqui a Macedônia, aqui está Filipos. Essa foi a segunda viagem de Paulo. Ele passa pela Grécia, por Corinto, Atenas, Bereia, Antípolis, e depois vai para Filipos. Então, aqui está a cidade que nós estamos nos referindo. Muito bem, queridos. No trecho anterior, eu quero que você volte um pouquinho na sua Bíblia, o versículo 13. Só para você se localizar, porque eu estou te dando o contexto anterior para você entender o texto que nós vamos abranger daqui a pouco. Veja o que está escrito no versículo 13. 13. No sábado, Paulo e Silas, tá? No sábado, e também Lucas e outros estavam juntos. Diz que Timóteo também estava junto. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
A cidade de Filipos tinha um lugar de oração. E veja quem estava no lugar de oração. Assentando-nos, falamos a quem? Aos homens. Que incrível, né? Fala de oração, os homens fogem. Por que será isso, hein? Cadê os homens? Nós tivemos uma das experiências mais marcantes na vida da nossa igreja, que foi neste sábado às 0h. Fizemos um relógio de oração e todos os horários foram preenchidos. Glória a Deus. Eu já participei de relógios de oração que ficam vácuos, lacunas, mas dessa vez nós tínhamos, cada horário tinha uma pessoa, assim como tinha talvez 2 pessoas em cada horário. O meu horário era que assim foi para os pastores, quem não pega, o pastor pega, né? Aí eu peguei o meu de 4h30 e 5 da manhã. Gente, foi um tempo muito especial. Foi aí que eu orei por você, Paulo. Foi aí que eu orei por cada um de vocês. Lembrei de cada pessoa. Falei, Espírito Santo, vai me lembrando. Orei por você, Dani. Orei pela Ana Júlia. Orei por cada uma das pessoas dessa igreja. Que tempo precioso, queridos. Eu oro por vocês, mas sempre eu oro em bloco. Pela igreja, pelas famílias. Mas eu orei por cada um de vocês. E foi um tempo maravilhoso, e eu tenho conversado com pessoas dizendo que foi um tempo especial. Então, eu creio que nós atingimos um outro patamar da intercessão, pela graça de Deus. E eu louvo a Deus pela vida das mulheres de Filipos, e eu louvo a Deus pelas mulheres dessa igreja que têm empreendido essa luta de levar essa igreja à intercessão. Temos um ministério de intercessão, temos os jovens, e aí os homens estão se envolvendo, glória a Deus por isso, através das reuniões às quintas-feiras, que a gente chama de sala de oração. Temos o Café com Deus, uma vez por mês. E eu creio que é assim, queridos, que nós vamos avançando. E eu não creio que nossa igreja possa ser relevante na cidade de Londrina, relevante na vida das pessoas, se nós não orarmos. Então, se envolva na oração. Pega lá na sua casa 1 hora, meia hora, 15 minutos e ora diariamente pela igreja. Ora pela tua família, pelos teus negócios, por tudo, mas ore pela igreja. Então, que experiência marcante tivemos, não podemos perder esta linha. Muito bem, mas foi nesse lugar de oração que Paulo e Silas falaram às mulheres e aconteceu algo de extraordinário. Lá tinha uma mulher chamada Lídia. E o texto diz que Lídia abriu o seu coração para o Evangelho. E sabe o que diz depois? Que ela e toda a sua casa foram batizados. Preste atenção. Tem gente, sejam bem-vindos, os pais do Henrique. Sejam bem-vindos, futuros membros da igreja, tá? Amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O Henrique é batismo. Está bem, Henrique? Que bom. Vocês podem dar um lugarzinho para eles aí, por favor, queridos? Isso. Chama-se Desirê e Alexandre. São médicos. Nós amamos vocês, viu? Que bom que vocês estão aqui. Sabe o que eu falei com o Wagner? Hoje cedo encontrei ele na rua. Falei, Wagner, a Desirê e o Alexandre estão vindo para a igreja e você não vem, homem. O que está acontecendo? Eu vou. Ele disse que eu estou negociando, se você deixar em 6,5 o dízimo, eu vou. Falei, sai fora, rapaz. Mas deixa eu voltar aqui a linha, espero que eu não tenha me perdido aqui. Mas naquele lugar houve um milagre. Uma mulher se entregou ao Senhor e a casa dela foi batizada. Agora, olhe bem para mim. A igreja primitiva batizava todos. E eu não creio que na casa de Lídia só tinha adultos. Entenderam o que eu falei, a mensagem? A igreja primitiva batizava crianças. O carcereiro que em seguida se converte, ele e a sua casa foram batizados. Cornélio, ele e toda a sua casa foram batizados. As crianças são batizadas em nossa igreja, queridos. Muito bem. 3 pessoas de diferentes classes sociais se entregam ao Senhor nesse texto do capítulo 16. Lídia, a jovem com espírito adivinhador, e o carcereiro têm suas vidas transformadas. E aí, queridos, quando a oração
há milagres, há conversão, há libertação, há transformação de vida. Por isso que a gente insiste na oração. Nós iniciamos esse culto com o quê? Qual é o primeiro ato desse culto? É uma oração. Qual é o último ato desse culto? É oração. O que tem no meio do culto? Oração. Igreja que não ora, nada acontece, queridos. Hoje, depois, no final do culto, nós vamos orar e ungir as pessoas hoje. Se você quiser, a unção é para pessoas enfermas, tá bom? Eu não vou ungir para você ter um novo emprego, ter um novo carro. Eu vou ungir se você tiver alguma enfermidade, alguma coisa que você entende que precisa ser curada. Até uma dor espiritual. Está claro? Mas nós oraremos por todos no final do culto, se assim você desejar, tá bom? Há 3 acontecimentos grandiosos na vida de Paulo e Silas. E eu quero, de antemão, agradecer ao reverendo Márcio, que nós nos reunimos à terça-feira e fizemos o esqueleto dessa pregação. Era para pregarmos juntos, mas ele não topou ainda. Entenderam? Cada um prega uma parte e nós vamos chegar lá. Falou, eu ainda não estou preparado. Tá bom, querido. Deus vai te preparar. Mas veja, nós conversamos depois, a gente formou assim o esqueleto e depois eu fui colocando carne, colocando o conteúdo que vocês estão ouvindo. Muito bem. Há 3 acontecimentos grandiosos. O primeiro, um grande sofrimento. Diga comigo, um grande sofrimento. Guarda aí, tá? Um grande sofrimento. Eu vou ler o texto conforme ele for caminhando, tá bom? Então veja, no versículo 16 diz assim: aconteceu que indo nós para onde? Veja, indo para o lugar de oração. E o que acontece quando nós oramos? Pelo jeito era um acontecimento frequente, eles sempre estavam indo para o local de oração. E esse local de oração, queridos, era um local comunitário, as pessoas iam e todos oravam. E aí eu tenho um sonho que eu quero compartilhar com vocês. Falei para a nossa líder, Regina, e as que estavam intercedendo logo cedo. Eles intercedem pelos que pregam, intercedem pela igreja antes do culto, tá bom? Todos os domingos. Eu tenho um sonho, viu, Joraci? Vai pensando. Nós temos um local de oração no novo templo, em que será um lugar de paz. Nós teremos lá dentro uma música constante, nós teremos água correndo, teremos folhas, flores, um lugar para orar, teremos mapa das igrejas perseguidas do mundo, dos povos perseguidos, os motivos de oração da igreja. Você vai para lá, senta, ora, naquela paz. Amém, irmãos? Amém. Será que é possível isso? Será que é factível isso? Temos um local de oração constante. Por isso que tem que ser um lugar estratégico, viu, Jaci? Talvez na frente, para que a gente possa ter aberto aquilo o tempo todo. Beleza? Muito bem, queridos. Quando a igreja ora, o diabo se manifesta, sim ou não? Veja o que diz o texto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro. A igreja não foi atrás, veio ao encontro quem? Uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Quando nós oramos, as pessoas vêm. Você entende? Nós, para evangelizar, nós vamos, mas os que estão cativos vêm. E você precisa estar preparado para aqueles que vêm, para que nós cuidemos dessas pessoas. Veio ao encontro de Paulo e Silas, essa jovem com um demônio. Esse espírito é um demônio adivinhador, porque isso é exercício de ocultismo, e Deus abomina o ocultismo. Você adivinhar. Por isso que fala assim, adivinha, não fala isso. O que você acha que vai acontecer? Não fala adivinha. Porque adivinhar é exercício de ocultismo, exercício de magia. Você está imaginando o que vai acontecer, você não sabe o futuro. A jovem dava lucros aos seus senhores. Agora veja o que o diabo fala. O que essa jovem, tomada por um espírito demoníaco, fala sobre Paulo e Silas. Veja lá. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. O demônio está mentindo ou não?
ele está falando a verdade. Mas não dá para desconfiar que o demônio fale a verdade. Qual era o objetivo desse espírito imundo? Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja não precisa da propaganda do reino do mal. A igreja, ela se sustenta pelo trabalho que ela faz no reino do bem, no reino dos céus. O reino do mal é resistência. E eu acredito, queridos, isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu estou dizendo, por que os demônios falariam algo sobre evangelização? Porque eu creio que o objetivo era desacreditar o evangelho associando ao ocultismo. Você entende? Fala uma verdade, mas você está na prática do ocultismo, você está desfazendo isso. Paulo não aceitou isso. Aliás, Paulo ficou irritado com ela. Concorda? Ela fez isso tantas vezes, o demônio fez tantas vezes, que uma hora ele falou, ficou indignado, olhou para ela e falou, em nome de Jesus, saia dela, espírito imundo. Muito bem, queridos. No versículo 19, porque eles fizeram o bem. O que Paulo e Silas fizeram? Libertaram aquela mulher do espírito imundo, do espírito adivinhador. Agora, olhe bem para mim, queridos. Toda vez que você fizer o bem, talvez você seja perseguida. Toda vez que você pregar o evangelho da verdade, talvez o evangelho da mentira se interponha em relação à sua vida, te tente. Por isso você tem que trabalhar sempre na verdade. A mentira traz consequências terríveis na nossa vida. Muito bem, queridos. Versículo 19 diz, e ali começa a perseguição para Paulo e Silas. Agora, qual era o motivo da perseguição? Porque eles estavam pregando o evangelho. E Paulo e Silas vão passar por um processo de sofrimento agudo, intenso. Agora veja qual é o primeiro sofrimento que eles passam. Veja o versículo 19 que diz. Eles assim, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. A primeira coisa que eles sofreram humilhação pública. Foram levados para a praça. E o que era a praça, queridos? A praça era um lugar de julgamento, de execuções, de contratos eram feitos na praça, eventos eram feitos na praça. E aí aqueles homens foram agarrados, foram levados e colocados na praça, e ali estavam as autoridades, e se juntaram a eles magistrados. Os magistrados, diz a palavra de Deus. Muito bem, eles foram agredidos em sua reputação, foram execrados publicamente. Agora, hoje, as praças não têm mais esse papel, tem ou não? Quem substitui as praças hoje? As redes sociais. Começa a pregar o evangelho nas redes sociais que você vai ver o que acontece. Vão te execrar, te cancelar. E às vezes, autorizados pelos magistrados. Muito bem. Primeiro sofrimento, sofreram humilhação pública. Segundo sofrimento, eles sofreram uma injustiça. Veja o versículo 20, diz assim, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Qual foi a justiça para com eles, queridos? Eles foram julgados pelas autoridades, pelos magistrados, e eles não tinham feito nada. Mas eles foram acusados de 3 pecados, de 3 agressões, de 3 situações. Primeiro, eles receberam uma afronta racista. São judeus. Ué, qual a diferença de um judeu para um não judeu? Mas por séculos e séculos, os judeus têm sido perseguidos, queridos. Na Segunda Grande Guerra, 6 milhões de judeus foram mortos. E há pessoas ridículas que negam isso.
Eu estive no campo de concentração. Eu entrei nas câmaras de gás. É um lugar tétrico, terrível. Morreram milhões e milhões de judeus no mundo. Não estou dizendo que os judeus sejam bonzinhos, sejam legais, mas que há um racismo contra esse povo lá. Segunda afronta que eles recebem, eles são acusados de perturbação pública. Que perturbação é essa? Eles estavam lá pregando o evangelho. Terceiro, eles foram acusados de uma injustiça, de uma agressão religiosa. Assim, esse pessoal está aqui pregando costumes que nós não podemos aceitar porque somos romanos. Paulo e Silas estão sendo acusados de coisas que eles não fizeram. E tudo isso acontece, queridos, porque os senhores da jovem queriam punir Paulo e Silas por causa dos lucros que cessaram. A multidão foi manipulada pelos ricos e magistrados para fazer injustiça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há pessoas que vivem da desgraça humana. Há muitas pessoas que são sequestradas e são vendidas. Crianças, mulheres, homens, trabalhadores. Muita gente ganha através da desgraça do outro. Por favor, não seja gente desse. Esses dias eu falei com um amigo meu, eu nunca mais vou regatear com pessoas que são simples. Eu gosto de negociar quando compro. Mas cheguei à conclusão que uma pessoa simples, às vezes, não tem como negociar. Você vai lá e, às vezes, explora a pessoa. Paga o que ele te pede. Se você acha que é caro, não pague. Mas se ele falar, é tanto o serviço, pague. Negocie com quem ganha muito. Aí você pode negociar. Não explore os outros. Faça negócios com pessoas que sejam valores justos. Terceiro, o sofrimento que eles receberam. Eles sofreram um violento espancamento. Versículo 22, você vai entender quando eu ler o texto. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de eles darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O texto está dizendo que eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas, para que eles recebessem o castigo das varas desnudos. Isso é maldade. Não havia proteção nenhuma. O açoite com varas era o típico castigo romano, queridos. Essa era a forma mais desumana e brutal de um castigo físico. Sabe por quê? Porque as costas daqueles que recebiam os açoites com varas ficavam em carne viva. O sangue jorrava do corpo dessas pessoas, daquele corpo dilacerado pelos golpes violentos. E eu pergunto a você, você está sofrendo? Está sofrendo como Paulo e Silas? Reflita sobre isso. Eu creio, queridos, que aqueles magistrados, aquelas autoridades, mancomunados com aqueles que tinham dinheiro, julgaram Paulo e Silas de uma forma injusta, errada, e chegaram ao cúmulo, ao exagero de espancá-los e colocá-los no cárcere interior. A quarta forma de sofrimento que Paulo e Silas enfrentaram, eles sofreram um profundo desconforto. E o 23 e o 24 mostra isso, eu vou repetir. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Não bastasse o martírio, os açoites, a injustiça, a exposição pública, agora eles são atirados no cárcere interior. Eu estou tentando te ajudar, porque a gente lê os textos da Bíblia e não entra no texto. Para você ver a atrocidade, a maldade que esses homens enfrentaram ao pregar o Evangelho, ao libertar uma mulher que estava com o espírito adivinhador. A prisão interior, queridos, ela era subterrânea, ela era úmida, ela era fria,
ela era escura, ela era mórbida, ela não tinha luz, não tinha ar fresco. Essa prisão era preparada para que as pessoas ficassem isoladas nesse cárcere interior. E os pés de Paulo e Silas foram colocados no tronco para que a fuga deles fosse impossível. Outra maldade. Uma pessoa confinada no tronco significava uma tortura atroz. Porque quando as pernas eram forçadas a ficar separadas, elas eram forçadas, colocadas no tronco, e os buracos ficavam distantes um do outro. Então eles colocavam os pés ali e a pessoa ficava com as suas pernas abertas. Era um martírio atroz, um martírio constante na vida daquelas pessoas. Põe a imagem para mim aqui. Eu busquei na internet uma imagem, tá bom, queridos? Vai dar? Jesus. Depois você busca a imagem lá na internet, como é que eles ficavam com os pés presos ao tronco. Paulo e Silas estavam submetidos à tortura alucinante. Isso depois de terem sido surrados com varas, e eles não podiam se mover. Agora eu te pergunto, como é que Paulo e Silas aguentaram isso? Sabe por que eles aguentaram? Porque o modelo deles era Jesus. Sabe, às vezes eu passo por sofrimento e eu penso, o que o meu sofrimento é comparado com Jesus? É nada. E eu creio que Paulo e Silas pensavam isso. Nosso Senhor sofreu muito mais do que nós. Então a inspiração para que eles aguentassem aquele sofrimento terrível foi eles olharem ou lembrarem de Jesus naquela cruz. Eu creio que a origem dessa força que Paulo e Silas tinham é quando eles lembravam da cruz de Cristo. E lembravam da ressurreição, porque eles sabiam que eles teriam um prêmio. Depois disso, a gente sabe quem converteu-se? O carcereiro. A seguir, nós não vamos estudar a história, mas o carcereiro se converte. E o carcereiro começa a limpar os vergões de Paulo e Silas. Olha que coisa linda. Paulo e Silas receberam o prêmio ali mesmo. Mas veja, queridos, o modelo era Jesus. Quando passarmos por sofrimentos, lembremos do nosso Senhor, o que Ele sofreu por cada um de nós. Paulo e Silas estavam no frio, na escuridão, com os corpos ensanguentados, talvez cheios de moscas em volta deles, latejando de dor, com os pés presos no tronco. Em vez de murmurar, em vez de praguejar, em vez de xingar, eles fizeram o quê? Oravam e cantavam. Será que temos maturidade espiritual para fazer isso? Ou ficaríamos dentro de um cárcere chorando, resmungando? Uma vez fui atender um líder de uma igreja, ele foi preso. E eu me lembro até hoje da figura dele. Ele estava agachado e chorando copiosamente. Ele via aquilo como uma coisa terrível. E, sim, eu acho que eu cometi um pecado, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, se esse moço lembrasse de Jesus, ele não estaria assim, né? A gente acha que o nosso sofrimento é a pior coisa do mundo. Queridos, olha para Jesus. Achou. Eu sabia que estava aí, querido. Está vendo? Ó, prendiu as mãos, os pés. Só que aqui não é bem assim. Ele era mais afastado, entendeu? Então as pernas ficavam abertas. Eles ficavam imóveis, não podiam se movimentar. Sabe que horas que a gente tem esse relato? Da meia-noite. Imagine, eles passaram o dia todo sofrendo, no cárcere sofrendo, e o relato acontece à meia-noite. Qual foi o grande acontecimento primeiro na vida de Paulo e Silas? Foi um grande sofrimento. Diga comigo, um grande sofrimento. Para você guardar depois, tá? Por isso que eu estou pedindo que você repita. Agora vocês vão ver que eles enfrentam, ou eles participam, ou eles vivenciam um grande milagre. Diga comigo, um grande milagre. Grande milagre. 26 diz o quê? De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão,
todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Milagre ou não? Eu acho que ali foi a invenção do portão eletrônico. As portas se abriram. À meia-noite, quanto tempo de sofrimento, mas Paulo e Silas estavam orando e cantando. E sabe o que os presos faziam? Escutavam atentamente. O texto está dizendo, vamos lá, onde é que está isso? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, 25, tá? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Agora, se Paulo e Silas estivessem fazendo assim: Senhor, que terrível, tem misericórdia de nós, xingar o Estado, xingar as autoridades, os presos iam ouvi-los? Mas enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, os presos estavam atentos. Como que pode esse povo, passando por isso, enfrentar dessa forma? O milagre alcançou os outros presos. Eles foram alcançados porque estavam com Paulo e Silas. Deus alcança os seus e aqueles que estão perto com seus milagres. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, que milagre extraordinário! Os alicerces da prisão foram mexidos, né? Houve um terremoto. E aí acontece algo extraordinário. Quando você olha para o texto e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Milagre, milagre. As igrejas focam nisso, milagre, milagre. Mas eu não vou focar nisso. Eu vou focar no versículo 25, acompanhe comigo. Tá bom? Olhe para o versículo 25. E eu vou dizer para vocês agora a terceira lição. Diga comigo. Um grande testemunho. Versículo 25. Um grande testemunho. Qual foi o primeiro? Um grande. Segundo. Grande milagre. Agora um grande testemunho. Você vai lembrar em casa depois disso, tá bom? Quando quiser ler o texto. O texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. O que mais me impressiona no texto, queridos, não são os milagres, não são aquilo que os presos estavam fazendo, mas sim a atitude de Paulo e Silas. Os presos, com certeza, estavam impressionados com Paulo e Silas, como que eles enfrentavam os sofrimentos. E para mim, queridos, isso é maturidade espiritual, quando você passa pelo sofrimento e isso não te acaba, não te destrói. Você não se entrega. Você diz, não, há um propósito para o que eu estou passando, Deus me mostra qual é o propósito. Talvez o Senhor tenha uma luz no final do túnel, talvez o Senhor tenha uma saída para mim, talvez o Senhor tenha algo especial para mim, mas nunca reclame, por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que eu estou sofrendo tanto? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Orar e louvor, versículo 25, precede o milagre. Né, reverendo Márcio? Eles não oraram e não cantaram porque tinham recebido o milagre. Você está entendendo isso ou não? O milagre veio depois. Então essa é a maturidade que se espera do povo de Deus. De que você passe pelas situações, e eu passemos pelas situações, e não esmoreçamos, não nos entreguemos, entendendo que tudo tem um propósito em nossa vida. E muitas vezes o sofrimento faz com que nós mudemos, porque nós somos obstinados, nós somos de dura serviço, nós somos pessoas teimosas, nós somos pessoas desobedientes. Então, às vezes, o sofrimento vem para nós pensarmos, refletirmos, para nós analisarmos. A intimidade com Deus precede o milagre, queridos. Nós temos a tendência de valorizar o milagre, mas eu quero valorizar nesse texto a maturidade de Paulo e Silas. O que nós temos dito a essa igreja, que nós queremos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Por isso nós não podemos crescer em números só, não crescer na arrecadação, crescer no que você pensar. Nós temos que crescer espiritualmente. E o crescimento espiritualmente passa pela oração.
Se não há oração, não há crescimento. Se não há oração, não há poder. Se não há oração, não há milagre. Então eu conclamo a você que participou do relógio de oração, continue. Continue orando. Você deve ter gostado. Eu amei. Você não ora? Eu oro o tempo todo, mas eu nunca tinha orado especificamente. Foi um tempo muito bom. Aliás, estou pegando a relação da membresia da igreja, vou botar o nome de cada um de vocês, orar por cada um de vocês. Então, me diga quais são os seus sofrimentos, suas lutas, que eu quero orar por vocês. Passe no papelzinho para mim, mas passe também para a oração comunitária, através da Regina e das intercessoras da igreja. Muito bem, queridos. Eu fiquei imaginando qual seria a oração de Paulo e Silas. Eles estavam orando, não estavam? Será que eles estavam assim, Senhor, como é que pode? Porque nós libertamos uma mulher que estava com um espírito adivinhador, o Senhor está nos punindo, Senhor. Ou permitindo que as pessoas nos punam. Eu escrevi uma oração que eu imaginei, tá? Não tenho como herética, uma heresia, mas tenho como uma ideia. Eu acho que eles estavam orando assim, Senhor, obrigado, porque por causa do teu nome, nós estamos passando por esse sacrifício. Nós estamos passando por isso porque nós amamos o Senhor e porque estamos fazendo a tua obra. Senhor, que o nosso sofrimento, que não é comparado com o sofrimento do nosso Senhor, seja motivo de crescimento para nós. Que privilégio, Senhor, o Senhor nos deu de pregar a tua mensagem e ver o agir do Senhor na vida de Lídia e toda a sua casa, e ver a libertação daquela jovem que era tida como propriedade daqueles homens com aquele espírito adivinhador. Perdoa, Senhor, todas essas pessoas que nos fizeram mal. Pai, alcança todas as pessoas e nos usa para o louvor da tua glória. Eu imagino que deve ter sido essa a oração deles. Não foi de murmúrio, não foi de reclamação, mas de gratidão a Deus por estar sofrendo em nome de Cristo. Toda vez que você sofrer pelo Evangelho, agradeça a Deus. Se você sofrer porque você fez coisa errada, aí se arrependa. Mas se você está sofrendo porque você segue a Deus, porque você ama a Deus, porque você carrega uma Bíblia, e eu quero que você comece a carregar a Bíblia, para você ver que você vai ser envergonhado tendo a Bíblia na mão. Você acha que passou isso? Não passou, queridos. Lá vai a Bíblia, lá vai o crentinho. É assim que nos tratam. Mas comece a usar a Bíblia, comece a carregar a sua Bíblia, comece a trazer para a igreja e comece a anotar tudo que você ouve. Por exemplo, anota o que você ouviu. Daqui a um ano você vai ver esse texto e fala, puxa, o pastor João pregou isso aqui, ó. Eu estou passando por um sofrimento, mas eu vou fazer como Paulo e Silas, vou orar e vou cantar. Eu quero concluir dizendo o seguinte. A recém-igreja formada em Filipos tinha um lugar de oração. A Beit Avot tem um lugar de oração. Sala 210, segundo andar desse prédio. Você pode a qualquer hora ir lá, se você quiser. Obrigado pelo relógio de oração. Obrigado pelas mulheres de Filipos que oram. Obrigado pelas mulheres de nossa igreja que oram. Obrigado por todas as iniciativas de oração de nossa igreja. As quintas-feiras, o Café com Deus, as orações que fazemos antes, durante e depois dos cultos. Toda oração que é feita nessa igreja, eu te agradeço, Senhor. Ao terminar, eu enfatizo que Paulo e Silas oravam e cantavam porque amavam Jesus. Eles tinham um estilo de vida, de oração e de louvor. E a origem da maturidade espiritual deles era Cristo. Depois de Jesus, é que as pessoas enfrentam o sofrimento orando e cantando. Conta-se que John Huss, na Boêmia, em 1415, ele foi perseguido e foi sentenciado à fogueira. E a história conta que ele estava indo para a fogueira e ia cantando. Parece que a música tinha a ver com Filho de Davi, tem misericórdia de mim, parece que esse era o enredo. Ele estava queimando na fogueira e cantando. Dá para entender isso?
Os cristãos do primeiro século foram perseguidos por Calígula, por Nero e por outros, pessoas terríveis, imperadores terríveis, mas a postura deles qual era? Sempre cantando. Eu fico imaginando as pessoas indo para as arenas para serem comidas pelos leões, as pessoas indo para os lugares para serem execrados em praça pública, as pessoas indo para lugares para serem mortos por enforcamento, por fogueira. E sabe o que a história diz? Que nunca a igreja cresceu tanto como nessa época. Você lembra de Atos? Atos, eles eram 120 pessoas, 15 de Atos. Depois, em Atos 2, eles eram mais de 3.000. E, de repente, você anda em Atos e vai dizer que a multidão não se podia contar. O crescimento era exponencial, porque as pessoas oravam e louvavam e adoravam a Deus. E um historiador do primeiro século diz o seguinte, que quando os cristãos eram trucidados, eram mortos, que o seu sangue caía na terra, brotavam mais cristãos. As execuções, e eu imagino, porque as pessoas iam para a praça, para as arenas, para ver o espetáculo horrendo. Aliás, as pessoas gostam de espetáculo horrendo. Só você ligar a televisão e ver o que tem de espetáculo horrendo nesses programas que só falam em morte, em crime, em sangue. Mas as pessoas gostam disso, da Ibope. O povo gosta de sangue, gosta de ver atrocidades. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, queridos, que nós passemos pelo sofrimento cantando. E eu imagino aquelas pessoas indo para a praça pública, serem mortos para as arenas e cantando glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Cante comigo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu não sei o quanto você entendeu a palavra, o quanto você acolheu a palavra, o quanto você percebeu que essa palavra é para cada um de nós. E o ensino da palavra de Deus é para que nós pratiquemos aquilo que nós aprendemos, senão é uma palavra como outra qualquer. Eu costumo dizer que se você não olhar para a Bíblia com o poder que ela tem nas palavras, ela é um manual como um livro qualquer. Mas quando você olha para a Bíblia e diz, não, eu quero isso na minha vida, aí é poder de Deus, aí é a palavra de Deus. Então pense sobre isso. Pensa assim, meu Deus, eu acho que muitas vezes eu estou sofrendo, e eu acho que o meu sofrimento é tão grande, tão intenso. E às vezes eu penso, Senhor, eu sou tão pequeno. Eu sou tão sem noção que eu não consigo olhar para a cruz. Eu não consigo olhar para Cristo e o seu sofrimento, o seu martírio intenso naquela cruz, Senhor. Por tudo que Ele passou naquele último dia, Senhor, em que Ele foi açoitado, cuspido, pregado naquela cruz. Deus, perdoe-me quando eu não compreendo que o sofrimento muitas vezes vem para o meu crescimento, Senhor, para o meu amadurecimento. Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada vida aqui nesse lugar. Quero pedir ao Senhor, Pai, que nos traga inspiração para que nós, baseados na Tua palavra, nós possamos crescer, possamos deixar de ser meninos que andam de um lado para o outro, jogados de um lado para o outro pelas artimanhas do diabo. Que nós possamos ser pessoas, Senhor Deus, preparadas, maduras, que compreendam como é o Teu reino, Senhor. O Teu reino, nós passamos
até estarmos definitivamente com o Senhor, aprendendo, Senhor. E me chama muita atenção Jesus, quando está escrito que Jesus aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Meu Deus! A obediência muitas vezes passa, Senhor Deus, pelo sofrimento. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se passarmos por lutas, que se passarmos por dificuldades, que o Senhor nos faça pessoas como Paulo e Silas, que oravam e que cantavam, e que não permitiram, Senhor, que as tristezas, que as mágoas, que os ranços tomassem conta do coração deles. Eles olhavam para o alto, eles olhavam para o Senhor, e eles cantavam com todo fervor, e eles oravam em gratidão ao Senhor. Que o Senhor nos prepare, Senhor Deus, para esse crescimento que nós esperamos que cada um de nós tenha, para que essa seja uma igreja madura, que essa igreja seja uma igreja, Senhor Deus, que tenha um testemunho forte, de que nós amamos o Senhor, independente do que nós estamos passando, independente das nossas lutas, Senhor. Que o Senhor nos faça pessoas que glorifiquem o Teu nome, pessoas que honrem o Teu nome, através das nossas vidas. Que o nosso testemunho seja uma marca de graça, de amor do Senhor para cada um de nós. E que nós possamos, assim como Paulo e Silas, alcançaram Lídia, alcançaram aquela jovem adivinhadora, alcançaram o carcereiro e outras vidas, mas que nós pensemos nisso, Senhor. Precisamos chegar ao coração das pessoas através do nosso testemunho. Nos abençoe, Senhor, nos guarde, nos renove a cada dia, para que possamos suportar as lutas diárias. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre aqueles que precisam de cura, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.